Bom dia, pessoal. Ou boa tarde ou boa noite, né? Depende do horário que vocês estejam vendo isso. Eu estou gravando de dia. Ficou faltando só um trechinho de equilíbrio químico. Aí vocês vão falar assim: caramba, JP, são quatro vídeos. Não, quatro vídeos de entre 20 minutos e meia hora. Porque a gente agora precisa acelerar a matéria para terminar ela, certo? A gente estava num ritmo lento e a coordenação ela pediu para a gente fazer o quê? Terminar a matéria final de novembro. Depois começam as revisões. Então, essa é a determinação do colégio. Eu já falei isso em outros vídeos. Então, vamos continuar. A gente está olhando equilíbrio químico, né? A gente viu equilíbrio químico parte 1, parte 2, a base, depois viu equilíbrio químico de sistemas gasosos, não é muito comum no Enem. Depois viu perturbações que podem afetar o equilíbrio. Isso cai no Enem. Hoje a gente vai ver, hoje não, né? Esse vídeo aqui, porque eu estou gravando em outros dias diferentes, vocês vão ver isso, porque eu vou subir em dias diferentes no YouTube. Mas agora a gente vai ver equilíbrio químico em meio aquoso. Eu já comecei a comentar isso em algum vídeo, mas a gente não aprofundou, né, pelo que me recordo. O que acontece é que é o seguinte, né? Em meio aquoso, a gente pode ter, eu já devo ter comentado com vocês, os fenômenos que são a ionização, tá? O que é ionização? Vamos lá, vamos lembrar. Uma molécula se quebra formando íons, não é isso? Uma molécula, quando solvatada, né, se quebra formando íons hidratados, porque o meio é aquoso. Né? A gente também tem... Isso aqui é um fenômeno reversível. As moléculas elas podem virar íons e aqueles íons podem voltar a ser moléculas. Qual o exemplo que a gente tem? Os ácidos. Olha, o HCl em água, ele se quebra gerando H+, e Cl-, certo? Quando a gente diz isso, na verdade a gente está dizendo que os íons H+, e Cl- também podem um se aproximar do outro e reformular aquela molécula, certo? Porque esse fenômeno ele é reversível, ok? Beleza? Então, o exemplo que a gente dá é o seguinte: se eu tiver NaCl, NaCl quando eu dissolvo em água fica Na+, e Cl-, certo? Se eu adicionar um ácido sulfúrico, o ácido sulfúrico ele libera H+. E o H é só 4-, porque esse primeiro H+ do ácido sulfúrico é muito forte, certo? Quando eu misturar cloreto de sódio com ácido sulfúrico, se o ácido sulfúrico for concentrado, você força a reação de retorno. Você tem muito H+ e menos Cl-, e você começa a liberar HCl, que é um gás. Então, a água com sal, se você jogar um ácido sulfúrico bem concentrado, você produz o gás ácido clorídrico, né? Isso demonstra que essa reação aqui, HCl dando H+, e Cl-, também é reversível, dependendo das condições. Ok? Beleza? Ela é reversível, só que ela é muito direcionada para um dos lados numa condição e você pode perturbar essa condição. A gente já viu, né? A gente pode alterar essa condição para forçar o sistema para o outro lado. A gente tem ionização, a gente tem a dissociação iônica, né? Que é uma substância iônica que tem retículos cristalinos liberando seus íons, tá? Então, é tipo aqui, isso aqui, ó, NaCl. Lembrando que a diferença da ionização para dissociação iônica, né, às vezes no ensino médio se chama com o mesmo nome, né, mesmo não sendo o nome certo, a diferença da ionização para a substância iônica e a ionização você partiu de uma molécula que geralmente é solúvel em água. E na dissociação iônica, você está partindo de um sólido, né, que não faz parte do meio aquoso, para formar coisas que fazem parte no meio aquoso. Ok? E aí no KC, né, você vai ter o quê? Esse cara aqui entra, esse cara aqui não. Por exemplo, o KC desse cara é H+, Cl-, certo? Elevado a 1, né? É tudo coeficiente estequiométrico 1 dividido pelo HCl. Aqui embaixo não entra um NaCl, porque esse aqui é um C, né? Ficou parecendo um A, mas é um KC, tá? É porque meu domínio do mouse ainda está, como sempre, ruim, né? Então, Na+, vezes
Cl menos, né? Ok? Elevado a 1. Ok? Beleza. Então, Kc dos dois casos, da ionização e da dissociação iônica, são esses, certo? Então, a gente estuda isso em equilíbrio em meio aquoso, mas a gente estuda também o seguinte, olha, a gente estuda também os fenômenos de autoionização. Como assim? Às vezes uma molécula, aqui não é uma molécula formando íons, a água é uma molécula. Será que a água, nela mesma, ela faz esse fenômeno? Então, os caras descobriram que sim, só que muito pouco, certo? Eu já mostrei isso, se eu não me engano, só não lembro quais dos vídeos foram, esse aqui é o 5º vídeo, então, que é chamado autoionização da água. A autoionização da água é a água em água formando íons aquosos, íons hidratados. Né? A autoionização da água é quando a água... O jeito mais bonitinho de escrever pelas aquelas equações de Bronsted-Lowry. Mas por Arrhenius é água quebrando, dando H+, e o OH-. Ok? Isso aqui é líquido. Isso aqui é aquoso. Ok? Isso aqui é aquoso. O fenômeno da ionização, você precisa ter moléculas. O da dissociação iônica, você precisa ter substâncias iônicas. Substâncias iônicas, a gente tem os sais, para a gente são todos iônicos. E a gente tem as bases, exceto NH4OH, certo? Porque as bases são iônicas, exceto essa aqui, certo? Eu falei que aqui a gente ia retomar aqueles conceitos, né? Ok? E aqui a autoionização da água é um fenômeno que também envolve uma molécula, que é a molécula de água. A ionização de ácidos, é ácido, né? Leva, o Kc fica sendo chamado de Ka, certo? É só você saber, Ka é a mesma coisa que Kc. A dissociação iônica sempre leva o nome KP. E a autoionização da água leva o nome de KW. Aí a água em inglês é o water, né? Beleza? Então, se aparecer isso aqui, você sabe do que está se tratando. É o Kc de todos os casos. Como é que seria a equação do KW da água, que é o Kc da água? Vamos lá. É H+ vezes, né? Isso aqui é sempre vezes, hein, galera? OH-. Só que esse KW aqui, ele tem um valor que você tem que decorar, tá? Ele é o único K que você decora. Ele é 10 a menos 14 em relação à água, tá? Então, como a gente está vendo Kc de sistemas aquosos, né? Equilíbrio químico em meio aquoso, aí você vai ter um 10 a menos 14, que esse KW você sabe o valor, ok? O que isso significa? Que a concentração de H+ e de OH- tem que dar 10 a menos 14. E daqui a gente tira um conceito de acidez. Por quê, gente? Olha só. O H+ não é acidez? O OH- não é basicidade? É. A cada uma molécula de água que pura faça isso, você tem um H+ e um OH-. Então, o que a gente pode dizer no meio neutro? Meio neutro. No meio neutro, a gente pode dizer que a quantidade de H+, calma aí, a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, certo? Por quê? Porque a água é definida como neutro, não é isso? Por Arrhenius, a água é neutra. A gente sempre vai ver as definições de Arrhenius aqui, tá? Como por Arrhenius a água é um meio neutro, então a concentração de H+ tem que ser igual à concentração de OH-. E quando a concentração de H+ for igual à concentração de OH-, como é que vai ficar isso no KW? Aqui na equação do KW. Isso vai ser igual a isso. Eu vou chamar isso aqui de X. Por quê? Se isso aqui for X e o meio está neutro, isso aqui vai ser X. Isso no meio neutro. Então, o KW vai ficar o quê? KW é igual a X vezes X, que vai dar X ao quadrado. Isso no meio neutro. O KW
é 10 a menos 14. Então, vai ficar que x é a raiz quadrada, né? De 10 a menos 14. 10 elevado a menos 14, a raiz quadrada disso é a mesma coisa que 10 a menos 14 elevado a meio. Então, isso é 10 elevado a menos 14 dividido por 2, 10 elevado a menos 7. Ok? Então, a concentração de H+ é igual à concentração de OH- em água, que é igual a 10 a menos 7, quando o meio é neutro. Ok? Beleza? Agora eu vou apagar isso aqui tudo para a gente continuar. Qualquer coisa, dê print aí, dê pause, etc. Então, vamos lá. Então, a gente vai ver agora uma escala, chamada escala de pH, certo? Para a gente contextualizar essas informações. A escala de pH ela é dada pelo seguinte. O pH ele é menos o log da concentração de H+. JP, mas eu não domino o log, eu não sei. Calma, no Enem vai estar tudo na base 10. Certo? E existe ainda o pOH. O pOH, eu vou escrever assim mesmo. É igual a menos o log da concentração de OH-. Ambos são medidas de acidez e basicidade. O pH é uma escala de acidez, só que é uma escala inversa, e o pH é uma escala de basicidade, também é uma escala inversa, ok? Beleza? Perceba, eles são análogos. Show? A equação do pH é análoga à equação do pOH, certo? Vamos ver meio neutro? Como é que é o pH do meio neutro? Vocês já estudaram isso, mas sabiam de onde vinha ou não. No meio neutro, a concentração de H+ é igual à concentração de OH. Eita porra, perdendo aqui. Igual a. Eu vou escrever, tá? Aqui é muito difícil fazer elevado. Esse negócio aqui, igual a 10 a menos 7 mol por litro, né? Mas a concentração tem unidade. Ok? Só que o pH não tem. Então, vamos lá. Concentração é isso aqui. Ok. Por que o meio neutro, a concentração de H+ igual a concentração de OH- igual a 10 a menos 7? Porque a gente está falando de um meio aquoso e neutro, o H+ e o OH- só pode vir da água, certo? E a água, cada uma molécula de água, vamos imaginar que isso aqui é uma molécula de água, pum, ela quebrou, pá, gera um H+ e um OH-. Então é sempre a quantidade de H+ igual a quantidade de OH-. E quando a gente jogou no KW, a gente viu que isso dava 10 a menos 7, porque tem que obedecer aquela constante de equilíbrio, certo? Okay? A constante de equilíbrio não varia com perturbações comuns. A constante de equilíbrio só pode variar com a temperatura. Qualquer constante de equilíbrio, Kc e Kp, só variam com a temperatura. Aquelas outras perturbações não alteram a constante de equilíbrio. Adicionar mais reagente, adicionar mais produto não altera a constante de equilíbrio. Só varia a temperatura. E a gente está trabalhando numa temperatura constante aqui, tá? É isso que a gente está falando. Aquele KW, 10 a menos 14, é a 25 graus Celsius. Aqui, então, a concentração de H+ e de OH- é menos 7 a 25 graus Celsius. Ok? Beleza? Então, vamos lá. Quando a gente fizer isso aqui, o pH, vamos jogar na escala do pH. Ó, o pH vai ficar menos o log da concentração de H+, que é 10 a menos 7. Ok? Ó, o log é na base 10, certo? Não botei a base 10. De 10 elevado a menos 7, pega só o menos 7 aqui, esquece esse bagulho todo, joga isso aqui para frente.
tá? Lembrando que tem que manter aquele sinal de menos ali e o sinal de menos de cima, tá? Então vai ficar, pH é menos 7. Esse menos 7, isso aqui, isso menos 7. Então o pH deu 7. Certo? O pH é 7. Meio neutro, pH 7. Ok? O pOH também. Por quê? Porque a equação é análoga e vai entrar a concentração de OH-, que é igual a de H+. Então, no meio neutro, o pH é 7 e o pOH é 7. Ok? Agora vamos imaginar que eu tenho água, certo? Eu tenho água. Aí você tem dois equilíbrios acontecendo. Eu tenho água fazendo isso aqui pelo KW. E eu adicionei um ácido. HAC. Eu vou escrever o ácido acético assim, tá? Não, vou botar bonito. HOOCCH3. Esse é o ácido acético escrito na inorgânica, tá? E esse ácido acético gera H+, e o ânion acetato. OCCH3 menos. Certo? Eu vou chamar isso aqui tudo de AC depois. Eu quero saber o pH disso aqui. Tá? Então, eu vou trazer aqui para cima, ok? Para nós fazermos essa conta. Vamos lá. Ó, presta atenção. Aqui nós temos um duplo equilíbrio. Eu tenho água, eu tenho a altionização da água e eu tenho um ácido, certo? Ok? JP, mas e como é que a gente vai fazer? A gente sempre vai imaginar o seguinte, foda-se a água. Esse fenômeno daqui da água é muito fraco. Porque qual o KW dela? Esse fenômeno, ele tem um KW de 10 a menos 14. Ou seja, a relação produtos sobre reagente dá 10 a menos 14. Então, o negócio fica desfavorecido o produto. Lembra? Kc muito menor que 1 não favorece os produtos, né? Agora, esse cara aqui de baixo, ele é um ácido, né? Aqui, ó, ionização, tá vendo? H+, então aqui ele tem um Ka. Lembrando que isso aqui vai ser aquoso, 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 aqui é líquido, aquoso, aquoso. O Ka dele é 10 a menos 4,8. Ok? Tudo na base 10 para salvar a gente. Show? Então, quando a gente fizer, a gente vai pensar como se fossem etapas. Isso aqui é muito fraco, é um fenômeno que a gente só leva em conta quando a água está pura. Tá? Quando a água não está pura, a gente leva em conta o outro fenômeno, se for de um ácido, de uma base, né? Então, vamos escrever a constante de equilíbrio daquele cara ali. É H+, certo? CH3 menos sobre, tem que entrar o ácido também, né? O não ionizado, HOOCCH3, tudo elevado a 1, e aqui tem que ser 10 a menos 4,8. Ok? JPI, o que vai acontecer? Gente, o que vai acontecer é o seguinte. Quando você tiver esse problema aqui, nessa forma, aí entra uma estequiometria muito do mal, mas isso não aparece para vocês, não. Né? O Bezout é o seguinte, ele deu o Ka, né? Você vai simular o seguinte, olha, esse H+ que vem da água, não importa, a gente está olhando só essa equação primeiro. A gente vai fingir que ela corre com maior prioridade, certo? Isso não é realidade, mas é um método aproximado, então dá certo. Então, para cada um cara desse que eu tenho aqui, tinha um no início. Se X dele some, certo? Forma X desse cara e X desse cara, certo? Se eu souber quanto que é essa concentração aqui, 1 menos X, eu vou chamar ela de concentração do ácido depois de ionizado. Então, a concentração do H+ fica X, desse cara fica X. Então, o jeito de resolver isso aqui é o seguinte. A concentração de H+, se você quiser saber, você pode usar essa equação aqui.
Se ele te deu Ka e o ácido é monoprótico, tá vendo? Só tem um hidrogênio ácido. Se ele te deu Ka, a concentração de H+, é raiz quadrada do Ka vezes a concentração do ácido não ionizado, né? Ele vai te dizer a concentração do ácido no equilíbrio, tá? Não ionizado, ok? Então, isso não cai para vocês não, o pessoal da sexo domina menor. Raiz disso aqui, raiz de Ka. Vamos dizer que a concentração do ácido é 1 mesmo, tá? É um valor hipotético. Qual vai ser o pH? Perdão, qual vai ser a concentração de H+? (10 a menos 2,4. Certo? Vou apagar isso aqui. Então, a concentração de H+ é 10 a menos 2,4 quando eu coloquei um ácido. Não é isso? Coloquei um ácido, o pH deu 10 a menos 2,4. Não é? Então, como é que vai ficar a concentração de H+? Perdão? Como é que vai ficar o pH? pH vai ser menos o log de 10 a menos 2,4. Lembra do bizu? Vai ficar menos isso aqui quando você aplicar o log. Então, vai direto. pH não pode dar negativo, né? Então, pH é 10 a 2,4. Perdão, pH é 2,4. Show? Então, isso aqui é o pH, certo? Beleza. Achei o pH. Quando eu tenho um ácido. Adicionei um ácido em água. O pH deu o quê, gente? Quando eu adicionei o ácido? Menor que 7. Não é isso? E vamos ver o pOH? Mas, chuta, como é que a gente vai calcular o pOH se eu coloquei um ácido? Aí você vai lembrar da água, certo? Como que você vai lembrar da água? Olha, presta atenção. A água, ela está tentando, primeiro o ácido fez esse fenômeno, porque o ácido ele tem mais, ele prefere, né, quebrar melhor do que a água, é só comparar os Kas. Se esse número daqui de cima for muito negativo, quer fazer menos o fenômeno para a direita, né? Ok? Quando é muito negativo, assim, ele não quer ficar fazendo esse fenômeno aqui para a direita. Quando ele é negativo aqui em cima, né, isso é 10, isso é 0,00, né? Significa que ele está fazendo, mas não tão bem, ok? Se for positivo aqui, ele está fazendo pra caramba. A gente nem estuda mais nisso, a gente diz que foi tudo, tá? Então, pOH vai ser o quê? Olha, a concentração de H+ que veio do ácido é 10 a menos 4. Quando eu for olhar o equilíbrio da água, é como se eu tivesse adicionado ácido no equilíbrio da água, certo? E foi isso que eu fiz. O que essa adição de ácido no equilíbrio da água vai fazer? É uma adição de produtos. Adicionei produtos, forço a formação de reagentes. Então, quando eu adiciono produtos, eu desloco isso para formar mais água, tá? Então, quando eu tiver muito ácido em água, o que ele vai fazer? Antes era 10 a menos 7, 10 a menos 7. Agora, quando eu estou com muito ácido em água, 10 a menos 2 é maior que 10 a menos 7, né? 10 a menos 2 é 0,01. 10 a menos 7, 0,0000000001. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha a diferença. Aqui, 10 a menos 2 é maior que 10 a menos 7. Ok? Então, eu tinha 10 a menos 7 de ácido, 10 a menos 7 de base na água pura. Né? Perdão, eu tinha 10 a menos 7 de H+, e 10 a menos 7 de OH- em água pura. Por isso que ela é neutra. Quando eu adicionei o ácido forneceu para a água pura 10 a menos 2 de H+. Esse H+ é produto dessa autoionização da água. Então, ela força a reação reversa. Mas, JP, o que vai acontecer com o pOH? Aí, para você calcular o pOH quando você adiciona um ácido, eu não vou demonstrar de onde veio, mas vem da equação do KW. Você vai usar essa equação aqui. Se você tem um pH, para achar o pOH, pH mais pOH igual a 14. Que isso, JP? Como assim? Olha, o jeito certo era você fazer o seguinte. Você jogar esse equilíbrio aqui, tentar ver essa perturbação. Você não ia saber o valor desse cara, tá? Você ia colocar essa perturbação aqui
e botar o 10 a menos 14. E dá exatamente essa equação aqui quando você passa para a versão logarítmica, tá? Beleza? Então, a ideia é o seguinte. Quando eu adiciono um ácido, o pH diminui. Vamos ver o que acontece com o pH? pH é 2,4. O pH, isso dá 14, né? Então, o pH dá 11,6. O que aconteceu com o pH quando eu adicionei um ácido? Ele aumentou, né? E o pH diminuiu, ok? Um diminuiu, ficou menor que 7, o outro aumentou, ficou maior que 7, certo? Então, o que a gente já descobriu? Que o pH e o pH são escalas que estão invertidas e que no pH 7, o pH é 7, certo? No pH 7, se eu adicionar ácido, o que acontece com o pH? Ele cai, fica menor que 7. Então, de 0 a 7, o pH é ácido. Então, de 0 a 7, eu tenho um pH ácido, ok? E no pH? pH vou botar em vermelho. O que aconteceu quando eu adicionei ácido no pH? Quando eu adicionei ácido no pH, ele não deu menor que 7, ele deu maior que 7. Então, a gente está aqui invertido, né? Um 14. Porque o pH e o pH vão de 0 a 14. É só olhar essa equação, né? Se um só pode ser 0, o outro vai ser 14. Certo? Então, quando eu tenho um pH ácido, aí ele é maior que 7. Certo? Agora vamos ver o fenômeno da adição de base. Ok? Então, pH ácido maior que 7. Aqui. pH ácido menor que 7. Aqui. Show? Vamos ver a adição de base. Olha, adicionar base é mais fácil que adicionar um ácido. Vou botar uma base forte. Para simplificar, aqui eu botei um ácido fraco, né? Botei um Ka. Então, olha só. Agora eu vou adicionar a base. Vou adicionar aqui o NaOH, certo? Então, a equação do NaOH é NaOH, lembrando que isso aqui é sólido, dando, isso aqui é reversível, né? Dando Na mais aquoso, mais OH menos também aquoso, certo? Ok? JP, qual é a constante de equilíbrio aqui? KPS aqui é um valor que eu vou escrever assim, ó, grandão. Certo? Vai dar um valor grandão. O que significa isso? Quando for um valor grandão, a gente diz que pode assumir a soma tendendo ao infinito. Ok? Para fins de cálculo, você vai assumir infinito. O que significa dizer quando eu assumo infinito? Significa que no equilíbrio, praticamente todo o NaOH sumiu e vai sobrar Na mais e OH menos. JP, mas tendendo a infinito. KPS tendendo a infinito significa alfa 100%, tá? Alfa 100% é exatamente KPS tendendo a infinito. Ka também, tá? Beleza? Então, como é que vai ficar a nossa equação do KPS? KPS seria o quê? Na mais OH menos. Aí você vai falar assim, caraca, JP, como é que eu vou botar infinito nessa conta? Cuidado! Você não vai botar o infinito nessa conta. Por quê? Porque se você vai dizer que a concentração de Na mais é infinita e de OH menos é infinito, tá? O que a gente está querendo dizer é que não é isso. A gente está querendo dizer, quando o KPS é infinito, que ele infinitamente vira isso. Não. Quando a gente diz que o KPS vira infinito, a gente quer dizer que não sobrou nada desse cara.
Significa que esse número aqui é muito pequeno. Só que esse número aqui não está entrando aqui. Por que ele não entra aqui? Porque ele é sólido. Por isso que dá esses bugs na nossa mente. Ok? Beleza? Então, quando o cara tem um KPS tendendo a infinito, o alfa de 100%, a gente não usa o KPS. Olha, a concentração de H+, quando veio o alfa do ácido, quando deu alfa, é alfa vezes a concentração do ácido, vezes o número de hidrogênios ionizáveis. Isso para o ácido. Isso aqui não é um ácido, isso aqui é uma base. O da base é o quê? O da base é análogo. Concentração de OH-, que vai ser liberada, é um alfa, vezes a concentração da base, vezes o número de hidroxilas ionizáveis, certo? Então, qual é a concentração de OH- que esse cara vai liberar quando jogar ele em água? Lembrando que tem o equilíbrio da água também, né? Sempre tem, porque eu estou adicionando ele em água. O que vai acontecer? Concentração de OH- vai ser alfa. Aqui é alfa, não é o alfa percentual, tá? Aqui é o alfa percentual. Só tirar 100% é 1, né? Vezes a concentração da base, que ele não deu, que eu não falei. E N é o que? É 1 só, porque é uma hidroxila só ali, tá? Então, vamos dizer que eu botei aqui o NaOH 10 a menos 2 mol num litro. Então, essa concentração da base na questão foi 10 a menos 2. Certo? Então, concentração de OH- é 10 a menos 2. Agora, vamos dizer que a questão pediu o pH. Caceta, como é que eu vou achar o pH se eu tenho um OH-? Calma. A gente sabe que pH mais pOH igual 14. Certo? Então, isso é primeiro saber o pOH, para saber o pH, certo? Por quê? Porque o pH é menos o log da concentração de H+. Você não sabe a concentração de H+. Você sabe a concentração de OH-. Então, o que você faz? O pOH é menos o log disso aqui. Lembrando que o bizu é pegar isso aqui, tudo que está em cima aqui do 10, jogar para frente. Então, menos 2 dá 2. O pOH é 2. Se o pOH é 2, o pH é 12. Okay? E aí, o que acontece quando eu adicionei uma base? Ó, aqui é mais ácido, né? Aqui é mais base. Adicionei um ácido, adicionei uma base. Aqui adicionei um ácido, né? E aqui adicionei uma base. Certo? Então, quando eu adicionei um ácido, o pH caiu. Quando eu adicionei uma base, o pH cresceu. Olha o pH ali, dando 12. Então, o pH vai até 14, tá? E entre 7 e 14, ele é básico. Ok? E o que aconteceu com o pOH? Quando eu adicionei um ácido no pOH, quando eu adicionei um ácido, o pOH ficou maior que 7 aqui, ó, maior que 7. Quando eu adicionar uma base, o pOH fica menor que 7. pOH básico menor que 7. E passam esse desenho aí para o caderno, ok? Mas eu vou ter que decorar as duas escalas? Não, decora só a escala do pH. pH menor que 7 ácido, pH maior que 7 básico. São uma escala logarítmica na base 10. Então, o pH 1 em relação ao pH 2 tem uma relação de 10 vezes, tá? Não é... O pH 1 é 10 vezes mais ácido que o pH 2, tá? Ok? Então, decora a escala do pH e se ele te deu o pOH, você vê o que ele vira no pH por essa equação, ok? Eu vou dar encerrada aqui, o resto agora é fazer bastante questão disso. E aí a gente vai fazer pelo Zoom e etc. Ok? Um abraço, pessoal, e até a próxima.